Hoje vamos ter uma prática de concentração, de respiração, de relaxamento, para que a gente possa ter um momento de autocuidado, ter um momento de concentrar no nosso corpo, soltar as tensões. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carolina Arce, sou terapeuta energética. Estamos aqui hoje para mais uma prática e para falar um pouquinho também da energia de renascimento. Porque no passar da nossa vida, a gente tem muitas histórias, né, e muitas escolhas, para que cada fase que a gente passa na nossa vida, a gente vai atribuindo algumas metas, alguns focos, e isso é natural da nossa vida. E falando de renascimento, a gente acaba por ter, em diversas fases da nossa vida, muitos renascimentos, muitas mortes e renascimentos com o passar e cada fase da nossa vida. Esses renascimentos, eles podem ser, hábitos mais saudáveis, uma forma de impor limites em determinadas situações que antes você não colocava, determinadas maneiras de se comportar, determinadas formas de se comunicar, tudo isso podem ser renascimentos. Uma mudança de emprego, uma mudança de vida, uma mudança de moradia, uma mudança de relacionamento afetivo, novos inícios na tua vida, tudo são mortes, né, e renascimentos. E sempre no dia que eu vou fazer a live, eu sempre faço uma meditação junto com tiragem de oráculos para a gente entender um pouquinho que tipo de energia que a gente vai trazer para essa live, que vai fazer parte da nossa prática, mas que também a gente comenta um pouquinho aqui. Lembrando que a gente está na lunação do signo de Touro, e o signo de Touro é do elemento terra, e ele diz respeito às nossas estruturas. Então, que tipo de estrutura que a gente ainda está tentando manter na nossa vida, mas que não faz mais sentido? O que faz sentido ruir nesse momento, a gente soltar para que novas estruturas sejam construídas, ou seja, novos renascimentos sejam feitos na nossa vida, né. A gente tem aí várias fases da nossa vida e a gente pode sim ter diversos renascimentos. E muito coincidente, eu tirei, cartas de 2 oráculos diferentes para trazer o tema aqui dessa live, e coincidentemente, gente, ou não coincidentemente, a carta que saiu foi a mesma. Uma foi do renascimento, que é do oráculo das intenções, e no jardim da expansão saiu a carta do renascimento também. Então, ambos, né, os oráculos trouxeram a energia do renascimento para eu trazer aqui esse assunto no coletivo. E um dos oráculos, ele fala justamente assim: retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos, para que voltem a tomar força, forma e identidade. E é o do outro oráculo, ele fala: para todo fim existem infinitas possibilidades de recomeço. Então, cada fim que a gente se propõe a colocar na nossa vida é parte de um princípio que precisamos colocar uma nova meta para trazer esses novos recomeços. No entanto, podemos ficar, né, com situações que precisamos ter aceitação de algumas escolhas do passado. E às vezes a falta de aceitação de escolhas nossas do passado faz com que não tenhamos, esses novos recomeços, que a gente acabe por ficar muito preso ao passado, ou muito ansioso com o que pode ainda vir a acontecer no dia futuro, que são, situações ou cenários da tua vida que não faz sentido você ainda estar se preocupando com isso, porque a gente cria tanta coisa na nossa cabeça que pode vir a nem acontecer, e a gente fica se preocupando com isso, e isso também, trazendo essa energia dos pensamentos, ele traz um certo desgaste até do nosso corpo físico. Então, quando a gente tende a ficar muito no passado, ou quando a gente tende a, focar muito no futuro, a gente traz um cenário de ansiedade e também a gente tem esse desgaste físico, porque a gente acaba por gastar energia, a gente gastar a nossa vitalidade pensando no que pode vir a acontecer. Então, esses cenários a gente precisa
para recomeçar, para ter novos, né, renascimentos, é aceitar o primeiro passo é aceitar as nossas escolhas do passado e soltar, alguns sentimentos e algumas formas de estruturar a nossa vida. Então, o que está dizendo das tuas estruturas nesse momento que faz sentido ruir para que o novo consiga construir, para que o novo seja construído de uma forma diferente. Mas no energético, quem participa dos meus atendimentos comigo sabe, eu sempre digo que nunca consegue entrar algo novo com um campo que já está totalmente preenchido. É como você querer colocar o novo num copo d'água cheio. Isso não vai funcionar, não vai entrar mais água num copo que já está cheio até a boca. Você precisa tirar, você precisa soltar, você precisa desapegar. E a gente, às vezes, por teimosia ou por achar que aquilo é o certo, ficar muito fixo naquele pensamento, naquele tipo de estrutura que você tem na vida, achando que aquilo é o certo, apegado a muitas estruturas velhas, não aceitando o passado ou não trazendo o novo para o seu futuro ou para o seu presente, né, porque viver no presente é o que faz sentido na nossa vida. E ainda assim a gente precisa trazer essa presença com leveza. E a todo renascimento que a gente traz dos oráculos que veio a carta da criança interior. E o que que diz essa carta da criança interior? É através da criança interior saudável que o adulto ganha forças e asas para voar. Então, quando a gente começa a iniciar um renascimento na nossa vida, pode ser uma nova fase, como eu disse, pode ser um novo comportamento, pode ser uma nova forma de se comunicar, pode ser um limite imposto, pode ser novas relações, pode ser mudanças de lugar, de ambientes, de cidade, de situações. Então, qualquer mudança que você pode estar passando na sua vida pode trazer uma energia de renascimento. Só que a gente só consegue soltar esse velho, esvaziar esse copo desses padrões antigos que a gente carrega, com tudo que a gente traz aí de estruturas já consolidadas na nossa vida, aquilo como sendo verdade, das nossas máscaras, das nossas armaduras, das nossas feridas emocionais, através da cura da nossa criança interior. Então, a cura da nossa criança, na verdade, é a solução de muita coisa, porque a partir do momento que a gente cura a nossa criança interior, tudo acaba ficando mais leve. E é essa leveza, essa brincadeira que a gente pode trazer para a nossa vida, por meio da energia da nossa criança interior, é que faz a vida ficar mais leve, é o que dá a certeza que a gente está indo no caminho certo, deixando que a gente vá pela fluidez da vida. Porque tudo que está ficando muito complicado, tudo que está surgindo, acaba surgindo muitos obstáculos, dá um passinho para trás. Será que esse é o caminho que você precisa para seguir e se estruturar realmente? Será que quando acontece muitos percalços, começa a ficar difícil, começa a desgastar tua energia, teu pensamento, teu emocional começa a ficar pesado. Será que é esse caminho correto mesmo? Será que é para esse lugar que você deve ir? Ou até mesmo nesse lugar que você deve permanecer? Será que você não precisa mudar, né, de ambiente, de pessoas, de lugares, de situações? Ou se impor de uma forma diferente na tua vida, limpar o que está dentro para que o externo reverbere o que a gente constrói internamente. E quando a gente fala de estrutura, não são só as estruturas internas, principalmente externas, principalmente a nossa estrutura interna, que é o que faz mudar o externo. A gente só consegue se construir de uma forma diferente no externo a partir do momento que a gente organiza o interno, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, mudando a nossa forma de pensar, organizando isso de uma forma saudável, impondo limites, equilibrando o nosso emocional, trazendo paz interior e leveza através da cura da nossa criança interior, é que a gente vai começar a construir ambientes mais saudáveis para a gente mesmo, inclusive na nossa casa interior, no nosso jardim interior. E como que a gente faz isso? Com coragem. Né, então essa carta ela diz assim: "Nos momentos de tempestades, a coragem é o fogo que alimenta a alma para enfrentar os desafios, construindo uma muralha de confiança e determinação". E eu trago aqui essa coragem já, trazendo que todo renascimento é necessário ter coragem.
né, o autoconhecimento para a gente saber as nossas barreiras que precisam ser quebradas internamente, a gente precisa de coragem. A gente não vai conseguir avançar o próximo degrau, o próximo passo, se a gente não tiver essa coragem interna, porque olhar para nós mesmos é difícil, né, olhar para o que precisa ser visto é difícil. E eu sempre falo, o visto não pode ser desvisto. Uma vez visto, você vai ter que fazer algo por aquilo. Então, um padrão reconhecido, você vai ter que fazer algo por aquilo. Só que a gente só consegue dar o passo a seguir para parar de fazer com que aquelas situações repetidas aconteçam na nossa vida, a partir do momento que a gente encara isso de frente e reconhece que realmente ali tem um padrão, reconhece que ali tem algo que está se repetindo na sua vida. E por que que isso está se repetindo? Né, é o emocional que vai te dizer, é o teu padrão de pensamento que vai te dizer. E ainda, né, eu trabalho com a parte de movimentação energética e principalmente as movimentações energéticas através do campo, tanto energético quanto sistêmico, falando de constelação, a gente consegue fazer essas movimentações de trazer o que precisa ser visto do inconsciente para o consciente, para que a gente consiga dar luz ao que precisa ser olhado, ressignificado, para que assim você possa fazer um novo renascimento com coragem e curando a tua criança interior. E a outra, carta que sai aqui para acompanhar é a flecha partida. E ela diz assim: "Abrace a energia da paz". E a flecha partida, nesse oráculo, que é dos anjos e ancestrais, ela vem com uma energia que fala que é quando as batalhas já acabaram, já se encerraram. É quando você aceita olhar para o teu caminho de forma, com aceitação, mas de maneira genuína, que aquilo de fato foi a sua história. Então tem um inclusive eu me recordei agora de um oráculo que é o Mulheres Sistêmicas, que ele fala justamente isso, o importante não é só ter o foco no que aconteceu com você, na tua história, mas é o que você faz da tua vida com isso. Então aconteceu algo de ruim, ok, beleza, e o que você vai fazer a partir de agora? Você vai ficar remoendo o passado ou você vai querer construir novos limites? Ou seja, essa carta aqui, ela traz a paz, ela traz o final da guerra, ou seja, a guerra interna de você mesmo, de ficar lutando às vezes por um padrão que é confortável às vezes, mas que você já tem uma estrutura conhecida, mas que às vezes de tanta resistência e inflexibilidade, isso você perde vitalidade, inclusive no físico, porque às vezes muitas doenças no nosso corpo físico podem surgir e são, com esses gatilhos dessas repetições que a gente acaba fazendo. Então, às vezes, e muitas vezes, a nossa guerra interna de manter esses padrões, ela precisa ser soltada. Então essa flecha partida que diz esse oráculo aqui, é justamente para a gente soltar as nossas armas. É dizer para nós mesmos e aceitar a nossa história, aceitar ela em paz e construir isso no daqui para frente. A gente não ficar se apegando ao que passou, a gente aceitar isso com o coração. Porque o pior, eh, cenário que a gente pode ter para falta de prosperidade na nossa vida, seja ela financeira ou a prosperidade divina, que eu sempre coloco aqui, que é o ser, é o que você deseja ser na sua vida, é o que você deseja sentir na sua vida. Inclusive, esse é um dos pilares da minha jornada terapêutica do Projeto Aguar, é a prosperidade divina. O que que você deseja ser na sua vida? E não só o ter, porque sendo, você acaba tendo, e isso é por consequência. Agora, quando a gente tem mágoas, quando a gente tem ressentimento, quando a gente não perdoa a si mesmo, ou quando a gente não perdoa alguém, né? Quando a gente não traz essa energia da compaixão para que realmente a gente abaixe as nossas armas, a gente acolha o que a gente está sentindo e realmente se perdoe e olhe isso com compaixão, ou olhe para o outro com compaixão, para que realmente a gente largue as armas, né? Quebre essas flechas e se sinta com essa paz interior para realmente curar a nossa criança interior e surgir o renascimento com muita coragem.
né, que é o que a gente precisa seguir para trazer essa jornada. E não é à toa que nesses 2 oráculos que eu trouxe aqui hoje saiu a mesma carta, a carta do renascimento. Então renascendo, a gente sempre renasce a partir do momento que a gente olha, para padrões repetitivos, para sentimentos que precisam ser tratados, olhados, ressignificados, para transmutar isso na nossa vida. Copo cheio não entra nada, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa renovar as nossas energias. A partir do momento que a gente escorre um pouco a água desse copo cheio, a gente acaba por conseguir trazer essa energia, renovada para a nossa vida. E daí a gente consegue fazer esse renascimento de uma outra forma. E é dissipando essas emoções. Por isso que é muito importante a gente olhar para isso, né. Tem também a parte do reconhecer essas emoções. Hoje você para em algum momento do teu dia, ou da semana, ou do teu mês até, para você olhar que tipo de sentimento que está, né, pairando no teu corpo físico, aonde você está sentindo tensão. É na parte da cabeça? É na testa? É no pescoço? É na garganta? São nos ombros? É no estômago? Cada ponto energético do nosso corpo está ali o tempo todo reverberando energias. Nosso corpo, ele quer dizer algo, te mostrando algo, tá falando: "Oi, eu tô aqui e quero te mostrar algo". O nosso corpo, ele quer mostrar algo o tempo todo pra gente. E é através dessas sensações que a gente passa a perceber o que que pode estar nos sabotando. A gente pode perceber até os nossos autossabotadores, nossos gatilhos que a gente passa a ter no nosso dia a dia e que às vezes o nosso corpo fala: "Não vai por aí, não, esse padrão não tá legal, né, tá te desgastando, tá gerando, percepções físicas, desalinhamentos físicos". Porque o que que acontece? A gente tem várias camadas, né, vários corpos sutis, e a partir do momento que a gente vai se aproximando, que isso não é tratado, né, no mental, no emocional, ele vai acabar chegando até o físico. E quando chega no físico, ele vai, né, se transformar em dores ou em doenças até mais sérias. Que está acontecendo? O teu corpo está densificando essas emoções que você não quis ver, está densificando esses, né, essas dores que você, às vezes, teu corpo está transmitindo e você não quer olhar para aquilo, você está colocando simplesmente debaixo do tapete. Então, enquanto você não parar e perceber o que que teu corpo está te dizendo, né, no dia a dia, aonde que você tem tensão, o que que você precisa soltar para que você reconstrua a sua estrutura interna, para que a gente renove essas estruturas externamente e para que isso sim a gente se consolide num renascimento. Porque a gente vai, como eu disse no início, vamos ter diversas, né, mortes, renascimentos na nossa vida, né, de sentimentos, de fases da nossa vida, de emoções, de tudo que a gente vai construindo aos poucos. Não dá para levar a vida no automático, né, porque o destino adora o automático, porque ele te leva para o mesmo padrão e para o confortável sempre. Então, olhando para as nossas emoções, que a gente vai conseguir construir isso de uma maneira mais consolidada e mais sólida nas nossas estruturas. Então, eu vou começar com a nossa prática, então eu vou aumentar um pouquinho aqui a nossa música. Essa prática que eu trago aqui, né, sempre relacionada ao tema que eu converso na entrada, na prática, quando a gente para um momento de respiração, para um momento de autocuidado, de você se centrar, de você esvaziar, é o momento de esvaziar, porque você consegue colocar sentimentos para fora também, você consegue soltar algo, né, você consegue reconhecer emoções no momento que você para se concentrar, no momento de prática de uma respiração, de uma meditação e de um relaxamento. E meditação, a minha missão aqui é fazer com que a meditação deixe de ser algo que você coloque como sendo muito difícil ou algo que seja, extremamente, difícil de você implantar no teu dia a dia. Você não precisa, complicar, a gente pode fazer isso de uma maneira muito clara e muito simples. Então chegou a hora de você se concentrar, fechar os olhos
Respire fundo. Inspire pelo nariz e expire pela boca, fazendo esse movimento de esvaziar mesmo, de soltura. Então, solte o ar suavemente pela boca. A cada inspiração pelo nariz e expiração pela boca, mantendo seus olhos fechados, você vai soltando, esvaziando, relaxando. Solte as tensões, solte o ombro, relaxe o maxilar. Tire o franzido da testa, relaxe todo o rosto, o pescoço, os ombros, as mãos. E foque como se tivesse uma luz que vai descendo pelo seu corpo e relaxando também o seu peito, esvaziando ele a cada inspiração e expiração. Se for confortável, você inclusive pode colocar as 2 mãos no peito. Inspire e a cada expiração, relaxe mais ainda o seu corpo. Continue com esse relaxamento por toda a sua barriga, seu abdômen, seu quadril, pernas, pés. E nessa respiração, ainda, a partir da próxima expiração, você relaxa todo o corpo, num movimento de soltura. E agora você pode levar a atenção até o ponto energético da base da coluna. Foque nesse ponto. Imagine ali uma pequena brasa vermelha que permanece quente. E é como se esse ponto de energia ele ficasse como uma espiral, aquecendo a base da sua coluna. E com isso, você se sente enraizado. Você sente segurança, pertencimento. E na expiração, os seus medos vão se dissipando. E essa energia começa a te sustentar cada vez mais. Você sente que essa coragem vai crescendo dentro de você através desse ponto energético. Na inspiração, você respira segurança, coragem, sustentação. E na expiração, você solta inseguranças, medos. Imagine como se essa luz vermelha estivesse entrando e saindo, e como se estivesse fazendo uma espiral de limpeza mesmo em você.
Libere todas as tensões que se encontram no seu corpo. Libere os medos, libere as inseguranças. Suba a atenção agora para a região do ventre, nosso centro de prazer, de criatividade. E é onde também é o campo da nossa criança. Visualize uma luz laranja que se expande a partir do centro do seu ventre. Essa energia, ela representa também a nossa vitalidade, a nossa bateria interna. E ela vai crescendo, e a cada inspiração, você se sente mais alegre, criativo, livre. Se você conseguir nesse momento, dê um sorriso, nem que seja pequeno, com o canto da boca. A cada expiração, solte as travas, a inflexibilidade, os pesos, a falta de auto-amor e respire leveza, fluidez. Traga a energia da criatividade e da leveza para o seu corpo. É como se isso estivesse se espalhando, célula a célula, e trazendo essa leveza da brincadeira de uma criança para a sua vida nesse momento. Nesse momento, é como se essa criança estivesse quebrando todos os escudos, essa energia estivesse quebrando escudos, quebrando suas proteções internas, aquelas mais enraizadas. Imagine como tudo estivesse se dissipando, se derretendo, e tudo sendo preenchido com a energia leve, criativa. Respire. Agora concentre sua atenção um pouco acima do umbigo. E nesse ponto você vai imaginar uma energia amarela, uma luz amarela que vai crescendo a cada inspiração. Nesse ponto mora a sua força pessoal, sua energia dos relacionamentos. É como se um sol começasse a crescer a partir desse centro energético. E esse calor te traz a energia do renascimento. Mas essa energia do renascimento, agora ela vem com a segurança daquela energia da base da coluna, com leveza, com a energia da brincadeira, do acolhimento da nossa criança. E você traz tudo isso para sua força pessoal. A cada respiração, você ancora todas essas energias, todas essas emoções. E você pode afirmar mentalmente, internamente: eu posso recomeçar. Eu posso renascer com a leveza de uma criança e com a segurança dos meus ancestrais.
porque as minhas raízes me sustentam. Respire fundo. A partir desse movimento, ao expirar, solte os pesos. E o que você sabe que simplesmente já acabou. Já terminou na sua vida. Fases, sentimentos, falta de limites que não precisam mais existir. E agora você vem leve na sua nova versão. E você pode repetir mentalmente: eu permito que todo fim seja um recomeço. Eu permito que todo fim seja um recomeço. Agora você pode levar a consciência e a atenção para o centro do seu coração. Esse ponto energético de amor, de integração, com a energia terrena e do nosso útero divino e do nosso eu superior. Imagine uma luz verde vibrante que vai crescendo no centro do seu peito e vai se abrindo como uma flor. Essa energia ela te acolhe. Agora sua criança e você se sentem protegidos. Sinta o seu coração expandir. Sinta a energia da compaixão cobrindo todas as mágoas, todos os ressentimentos. Ela preenche todos os espaços que foram soltos. Permita-se lembrar de você como você era antes de seus medos. Sinta essa leveza, sinta a fluidez. Sinta que a vida pode ser mais suave, mais leve. Imagine um vento batendo no seu rosto, trazendo essa leveza. Você brincando com a sua criança, trazendo essa imagem para perto de você. Respire fundo. Foque naquele sorriso que você conseguiu dar. Se você não conseguiu, tente novamente, no seu tempo. E agora, visualize uma luz branca descendo do topo da sua cabeça, cobrindo todo o seu corpo. É como se ela representasse o seu novo, o renascimento, o que você já soltou, iluminando todos os espaços vazios. E a partir desse momento você se sente mais leve, mais completo. Sente que a fluidez pode fazer parte da sua vida. E você pode repetir internamente isso. A fluidez já pode fazer parte da minha vida. Respire. Sinta realmente que essa sensação está no seu corpo. Sinta realmente que ela pode fazer parte da sua vida. Quando se sentir por inteiro, leve,
pode ir ao seu tempo, mexendo as mãos, os pés, sentindo o gosto da sua boca, fazendo os movimentos que seu corpo pede. Pode espreguiçar e voltar. Então, voltando. Espero que tenha feito o efeito de relaxamento, que vocês realmente consigam se visualizar nesse movimento de soltura, para que a gente consiga renovar as nossas estruturas, para que a gente consiga construir novas histórias e novos renascimentos. E essa prática, né, de relaxamento e de respiração, ela faz parte para esvaziar, né, essas práticas, elas fazem com que a gente consiga perceber o nosso corpo, perceber como que está o nosso emocional, perceber como que tá os nossos pensamentos. E não vai existir um cessar pensamentos, você não vai parar de pensar no momento que você está fazendo esse tipo de prática. Você simplesmente vai relaxar. E se pensamentos vierem, você só não vai alimentar as histórias, você vai deixar que eles vão embora, né? Se concentra na tua respiração, volta o teu, né, a tua concentração aqui para o momento da tua respiração, que esse é o mais importante. Então, nesse movimento, né, de relaxamento, de meditação, não tem segredo. É simplesmente você realmente se encontrar, é um momento de reconexão de corpo, mente, e que não vai parar de vir pensamentos, né, a nossa mente é tagarela, a gente vai continuar pensando coisas, mas não alimente as histórias. Deixe que esses pensamentos fiquem mais fluidos, se concentre, né, se muitas histórias começarem a vir, se concentre na tua respiração, né, inspire devagar, expire, pelo menos fazendo 3 respirações bem profundas. Sinta que você está respirando realmente com o seu abdômen, e não só na parte superior aqui do peito, para que realmente você esvazie e inspire, né, com essa força de renovação, de soltar o que precisa ser soltado do dia, de trazer uma renovação energética através desse exercício de respiração. Então, não conseguimos, deixar entrar coisas novas na vida se a gente já está saturado, se a nossa energia e nossos pensamentos e nossas emoções, o copo já está cheio, nada entra. Então a gente precisa ter essas práticas para a gente renovar, para a gente ter, mais momentos de relaxamento, de autocuidado, para que a gente tenha essas percepções, e são nesses momentos que a gente consegue ter, às vezes, insights poderosos aí que podem mudar o teu dia a dia, ou ter uma consciência específica sobre um gatilho que você tenha para determinado ponto de ansiedade, que possa te trazer ansiedade, ou que possa te puxar para o passado, né, constantemente. Então, a partir desses momentos de construção, que você vai se autoconhecendo para conseguir, trazer muita sabedoria, né, do teu interno para a tua vida, para que você utilize isso de uma maneira, mais proveitosa, para que você saiba aonde está, eh, determinados padrões, determinados sentimentos, que você possa resgatar o que tem de genuíno e soltar velhas estruturas, instabilidades e inflexibilidades, né, que a gente seja mais resiliente ao novo, a uma nova história, né, e a nova história parte de dentro, né, de novos estados de sentimentos e pensamentos, tá ok? Então era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu venho aqui então deixar a nossa última mensagem final. Então, vou tirar aqui o oráculo das intenções, ver o que que sai para nós aqui de recado final. Então, o que que precisa vir para o coletivo hoje, para a gente ter aí como um conselho. E saiu a carta do florescer, que ela diz assim: há algo grandioso em cada ser.
A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou sem ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde a nosso chamado. Floresça. Então é justamente isso, e até essa carta traz aqui justamente isso, né, que é a imagem aqui inclusive de uma mulher, né, tem o rosto de uma mulher e o cabelo dela é todo feito de flores, né, flores, plantas. Então é justamente isso que a gente precisa fazer, florescer através, né, do tema inicial que eu trouxe aqui para vocês, que é o renascimento. A partir do momento que a gente está disposto a renascer, está disposto a trazer uma nova versão para sua vida, seja ela de novos hábitos, né, de eh, novas emoções, novas situações, novos ambientes, que você esteja disposto a trazer isso, tudo vai florescer, porque a partir do momento que você quer olhar para sua essência, isso basta para a gente conseguir florescer. Então, tudo que acontece no interno vai reverberar no externo. Não tem outra fórmula, a fórmula é essa, a gente tem que começar por dentro. E arrisco a dizer ainda que a maior fórmula de mudança que a gente pode ter na nossa vida é a autoestima, é a nosso amor próprio, é ele que nos leva a ver que a gente realmente merece, né, coisas diferentes, coisas mais leves, as cocriações e as materializações que a gente tanto deseja na nossa vida, tudo vem a partir do momento que a gente realmente entende e traz isso de maneira firme, segura, saber que a gente merece, de saber que a nossa autoestima e o nosso alto valor vem em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é uma forma mais justa, né, de olhar a vida, isso é a forma mais eh, estável, né, mais segura para nós de construirmos algo que realmente está ligado à nossa essência, porque só a partir disso a gente consegue ruir velhas estruturas e padrões repetitivos que não fazem mais parte da nossa vida para que a gente vá em frente e evolua. Quem for de Curitiba, aí no dia 23, deixo um recadinho aqui em um convite, no dia 23 de maio, na casa O Chalé, a gente vai estar fazendo aí a roda de mulheres do Círculo Aguar e Desaguar. Então quem está aqui, for de Curitiba, está super convidado, entre em contato comigo. E para quem não for de Curitiba, também tem aí as jornadas terapêuticas, que também tem vários tratamentos que podem ser feitos online. Então a gente pode aí estar trazendo muitas transformações, jornadas terapêuticas sutis, mais profundas e que podem trazer aí muitas transformações reais na sua vida, a partir da sua meta, a partir da sua iniciativa, que a gente consegue aí traçar objetivos. E aqui a construção é no passo a passo. Aqui não adianta eu te dizer que em uma sessão a gente resolve tua vida. Porque não é assim que as coisas acontecem, né. A gente precisa ter, eh, primeiro ter a tua iniciativa e o teu direcionamento, você saber para onde você quer olhar. E daí segundo, passo, é a gente olhar para isso e desenhar isso no passo a passo de maneira estruturada, olhando para o que você está sentindo, olhando para o teu pertencimento, olhando para o teu propósito, como que você está se posicionando e como que você está organizando os seus limites, para construir tudo isso que você deseja, tudo isso que você almeja. E nessa jornada terapêutica, eu levo isso para você e facilito, e a gente vai se construir junto, né, todas essas iniciativas aí da prosperidade divina, porque o ser leva ao ter, né, uma é consequência do outro. Então eu fico por aqui e até a próxima live. Até mais.